Se você tiver de olho aberto, para sobreviver, você tem que negociar com os mais novos. Se o cara tiver muito orgulho e achar que ninguém mais novo não me ensina nada, esse cara tá frito. Tem jeitos de entender o mundo de agora que só quem nasceu agora tem acesso. Tem hora que eu tenho que dar a mão pros caras e ir. Este episódio do Desenrola tem o apoio da Stanley, que mantém a sua bebida gelada até o último gole. Mais do que térmicos de alta qualidade, super resistentes, a Stanley é um jeito mais consciente de curtir o momento sem desperdício. Além disso, dura anos e tem garantia vitalícia. E com o cupom THESUMMERHUNTER, tudo maiúsculo, você garante 15% de desconto no site da Stanley até dia 30 de abril de 2025. Você encontra mais informações aqui na descrição do episódio. Não tenho mais idade para isso. Quantas vezes você já ouviu pessoas mais novas e mais velhas que você repetindo essa frase nos mais variados contextos? O que ou quem define com quantos anos fazemos ou deixamos de fazer certas coisas? É claro que o passar do tempo traz mudanças, algumas dores a mais, fios brancos, maturidade. Ainda assim, muitas vezes a gente segue sendo a mesma pessoa de sempre. Com os mesmos sonhos, as mesmas paixões e a mesma fome de mundo de quando éramos mais novos. O bom é que tem cada vez mais gente percebendo isso. Se antes as etapas mais avançadas da vida eram vistas como o começo do fim, hoje são um convite para viver o que realmente importa, explorando novas formas de trabalho e prazer. Segundo a consultoria WGSN, o conceito de juventude está se estendendo por mais tempo, o que vem fazendo do adulto eternamente jovem a maior tendência de consumo de 2025. Aí fica a dúvida, será que ainda precisa assumir uma postura senhorial para oficializar a vida adulta? Ou a gente pode apenas existir, do jeito que é? Eu sou a Dandara Fonseca e é sobre isso que a gente vai refletir nesse episódio do Desenrola, o podcast do The Summer Hunter. Toda segunda, um papo para você começar a semana por dentro dos temas do momento e em sintonia com o lado solar da vida. O nosso convidado para esse papo é o cantor, compositor e saxofonista Maurício Pereira. Ele iniciou sua carreira nos anos 1980 na banda Os Mulheres Negras, que misturava humor, música pop e elementos eletrônicos. O Maurício também é apresentador do Música Falada, programa que vai ao ar na Rádio Eldorado todas as segundas, às 8 horas. Maurício, obrigada por ter topado estar aqui com a gente hoje. Obrigado pelo convite. Vamos ver se eu tenho idade para responder essas perguntas aí. Quem também vai contribuir com essa conversa é o German Carmona, responsável pelos novos negócios aqui do The Summer Hunter. German, que gostoso ter você aqui com a gente. Danda, Maurício, que bom estar com vocês. Obrigado pelo convite, Danda. Estava com saudade de participar. Para começar, então, eu queria puxar um gancho aqui dessa introdução e perguntar para vocês já se pegaram pensando, tô velho demais para isso? E o que era? Provavelmente sim. Por ser um cara do palco, eu tenho 65 anos, né? Tem coisas que eu consigo fazer, é físico, não é por me sentir velho, por estar velho. O tempo passa e certas coisas não acontecem mais. Por exemplo, eu tenho um joelho que ele já não funciona tão bem. Então tem algumas piruetas que eu dava nos anos 80, nas Mulheres Negras, que eu não dou mais, eu consigo fingir que eu dou. Então esse é um ganho da quilometragem. Você consegue, porque está em cima de um palco, muito é fazer parecer, né? Outra coisa que muda para mim, porque é um trabalho físico mesmo, o de performance de cima do palco, a minha voz é diferente. Então canções que eu cantava 40 anos atrás, algumas eu tive que mexer na tonalidade delas, né? Porque por razões físicas, pela idade, por N razões, às vezes eu não alcanço mais o agudo, né? Então tem coisas que não é que eu não faço, eu tô falando estritamente do palco, eu preciso adaptar elas, porque é isso que você falou na introdução. A mente da gente, se a gente está minimamente são, minimamente, hein? Aqueles 2%, assim, ela vai processando a experiência que a gente vai tendo. Aí é ver se o físico consegue realizar tudo em cima do palco. Agora, na vida, não me lembro. Provavelmente eu já pensei, não sei.
Eu fiquei aqui te ouvindo, Maurício, pensando, né? Não, a gente está gravando no momento. Bom, acabamos de passar pelo Carnaval, já faz algumas semanas, mas eu sou uma pessoa muito festiva, né? Então, ali foi um dos poucos momentos que eu me perguntei, mas também foi muito rápido. Quando a gente está naquele absoluto aperto, no calor do bloco, falei, tô velho demais por isso, eu não aguento mais, são 7:30 da manhã, eu já tô apertado. Mas daí é paixão, eu falo, tô nada, enquanto der eu vou, eu aguento. Tô velho demais. Engraçado, eu comecei a perceber que gente muito mais nova do que eu começa a usar essa frase. Acho que tem uma geração que vem abaixo de mim, eu tenho 49, estou tão feliz e ansioso pelos meus 50, que vem falando essa frase. Isso jamais sai da minha boca, né? A não ser nesses momentos muito de imitação, como você mencionou, né? Acho que o físico nos lembra disso. Mas se não é algo do corpo que puxa essa informação, ela não me pertence. A não ser nesses momentos em que o corpo fala. Eu acho que uma coisa que talvez gaste as pessoas nesse século XXI, ele é muito intenso, o cotidiano é muito intenso, né? Há mais de 30 anos a gente vive sob o funcionamento, estou falando sob o funcionamento da internet. Primeiro era o e-mail, um site, o volume de tráfego aumentou, né? A rede social, as solicitações, tipo, hoje aos 65, para tocar minha carreira de artista para frente, eu trabalho muito mais do que aos 25 anos. Tinha um tempo para eu me concentrar, né? Em estudar música, em pesquisar o repertório de um disco, em ensaiar tal. Hoje você tem que fazer a sua rede social, muitas vezes você cuida do business, né? O artista contemporâneo, em especial o artista independente, ele é contador, ele é cenógrafo, né? Às vezes ele é booker, eu tenho produção tal, mas muita coisa quase, entre aspas, externa ao ofício, a gente você acaba entendendo direito autoral, então você tem acesso ao ECAD, ao não sei o quê. A gente é muito mais multidisciplinar. E eu acho que, a gente está falando de tempo, né? Eu acho que esse excesso de informação com o qual a gente tem que lidar, fora a informação da vida afetiva, né? Eu tenho filhos que eu não tinha no começo da carreira, a gente tem que lidar com a sociedade, com a política, com as fake news, com tem que fazer rede social para tocar o trabalho para frente. Eu acho que isso envelhece fisicamente. Essa quantidade de tarefas que a gente tem, ela envelhece os neurônios. Não é um estado de espírito, né? Então eu acho que uma lida para enfrentar a passagem do tempo, eu acho que a gente tem que ter, não sei se a palavra é técnicas, mas a gente tem que ter, vou chamar de coisas para a gente conseguir resistir a esse atropelamento de informação e solicitações que a gente tem. Então, respirar um pouco, conseguir abrir espaços de tempo para a gente, são coisas óbvias que você entrar em qualquer sessão de qualquer portal de internet de autoajuda, eles falam isso, respira 5 minutos. Não é brincadeira, né? E meu pai, que era do interior, ele falava assim, quando as tarefas estão muito difíceis e não tem jeito, eles no interior falavam assim, carrega a cruz com crasse, fecha o olho e vai, porque o mundo é assim. Então a gente tem que se jogar, a gente tem que ter preparo físico. Então, tipo, eu com 65, sei que eu tenho que enfrentar palco, então todo dia eu faço exercícios de fono, porque eu preciso cuidar da minha voz, né? Eu faço pilates, eu preciso do meu corpo. Tento me informar, eu não sei, né? Mas eu acho que essa velocidade da informação e da quantidade de coisas que a gente faz num mesmo dia, isso envelhece a pele, os neurônios, os músculos, com certeza.
é interessante que tem uma coisa que o German falou ali, né, dessa geração mais nova, e tem até uma pesquisa recente do grupo Consumoteca que fala que a geração Z, né, que são os jovens, eles não se identificam mais com esse lifestyle jovem, que era muito ligado a você sair, a você viver a vida, fazer coisas inconsequentes, uma fase que normalmente você bebe demais. Hoje em dia você vê uma geração falando que, assim, são jovens senhores e senhoras, né, e aí, assim, eu acho que tem valores embutidos nisso também, né? O que está sendo passado como o que é bom, né? Que é fazer exercício, se alimentar bem, etc. Mas eu acho que tem também essa parte que o Maurício falou e é muito interessante, de que talvez essas pessoas estejam muito cansadas mesmo, porque desde muito novo você tem muita informação, você tem que lidar com muita coisa, com muita questão, e você cansa. Porque é isso, né? Você pode ter um corpo jovem, uma mente jovem, enfim, mas ao mesmo tempo você tá cansado, com burnout, com estresse de tudo, né? E palavras que não faziam parte, né, do nosso vocabulário na nossa juventude, né? Acho que não... Sei lá, o Maurício estava falando, né, de começo de carreira, quando fazia tudo, né? No meu caso, mais publicidade, marketing também, e jornalismo, era a quantidade de trabalho e as demandas, né, e as relações sociais também eram mais opressivas, assim, não tinha tanto respeito, e essas palavras não existiam, né, que a gente ouve tanto na boca dos jovens, né, do respeito aos limites, burnout, isso é algo muito recente, eu acabo vendo. Você estava falando desses jovens, né, que não querem mais a juventude. Ontem à noite eu fui impactado por uma série de vídeos de jovens, imagina, de Berlim, né, que é considerada, né, essa capital da música eletrônica, tudo, e era uma coisa horrível. Jovens, moleques, 20 e poucos anos, falando, não, eu vou continuar vivendo em Berlim, curtindo essa farra louca que é a cidade, só até os 27. O outro falava, não, depois dos 29 não dá mais para viver o que a cidade oferece. Colocando limites a algo que loucuras. Tá na idade disso, se joga, né? Vai viver loucamente. Mas ouvindo essas frases, voltando à tua pergunta, tô velho demais para isso. Como assim? Ô, Germán, isso que você falou de Berlim. Eu acho que o lugar onde você está importa. Se você está em Pinheiros é uma coisa. Se você está na periferia é outra coisa. Se você está numa cidade pequena, do interior, de 10 mil habitantes, é outra coisa. O cotidiano, ele mexe muito. Eu penso muito no tempo. Eu penso muito em tempo versus espaço, né? Por exemplo, em São Paulo, vamos dizer, eu também estou para o lado de Pinheiros. Se eu quiser ir ver um show no Sesc Vila Mariana, eu estou falando de 1 hora. Estou falando em tempo, eu não falo mais... Em São Paulo você não fala em quilômetros, você fala em tempo, né? Se eu quiser fazer 4 coisas durante o dia em São Paulo, que eu tenha que me deslocar, eu posso ter que gastar 3, 4 horas do meu dia. Quem mora na periferia e trabalha no centro, e toma CPTM, por exemplo, para chegar no centro, são pessoas que gastam 2 horas em cada perna, são 4 horas do dia, né? Então, eu penso muito nessa noção de tempo versus espaço versus, aí entra o lance do século XXI, a quantidade de solicitações que o mundo online joga para a gente. Então, eu acho que talvez isso envelheça, porque é muita coisa para você empilhar na cabeça, né? Muita tarefa para você ficar empilhando. E talvez, aos 29, tenha uma sensação de cansaço. Eu que tenho 65... Imagino, esse cansaço ele é mais mental do que físico, porque eu me lembro como eu era aos 25, aos 35, aos 45, o corpo ele aguenta, hoje é diferente. Eu lembro quando a minha mãe fez 30 anos, isso foi em 1965, eu tinha 5 anos de idade, eu lembro que eu olhei para minha mãe assim e falei, cara, não sei se falava cara, né, em 1965, minha mãe agora é coroa, com 30 anos antigamente... 30 anos era um divisor de águas, 30 anos. Tanto que tinha uma música, acho que dos Irmãos Vale, que falava, não confie em ninguém com mais de 30 anos, né? É verdade. Mais de 30. Esse era o refrão da música. Hoje, que nem eu tô com 65, eu tô trabalhando com moleques de 18.
A minha profissão me faz trocar muito com gente de outros lugares, de outros gêneros, de outras épocas. A profissão de artista, ela bota a gente mais solto. Eu não sei como é a vida no mundo corporativo, ou quem trabalha num escritório, numa loja, né? Mas eu acho que... eu acho que são muitos fatores. Eu acho que é como se eu dissesse assim, hoje a gente está tão subdividido que você pode dizer, o meu joelho está velho, minha mente está quase adolescente, e eles estão na mesma pessoa. É um século cascudo, século XXI. É verdade. Maurício, Dano, eu jogo a pergunta, porque enquanto o Maurício estava falando, eu acabei me lembrando. Em qual momento da vida, vocês conseguem se lembrar um momento que você olhou para gente mais velha e falou, putz, esses marcos temporais estão quebrados, assim, que a gente tinha certas certezas, né? 40, então eu vou ser já mais velho, né? Como quando eu olhava meus pais com 40, tinham um estilo de vida, tudo. Eu me lembro exatamente, eu tenho vários primos e primas mais velhos. E uma vez eu estava numa viagem com uma prima mais velha e convivendo com a turma dela, eu devia ter uns 20 e poucos anos. E era uma turma altamente divertida, curtindo muito o verão e a praia e festa, tudo aquilo que eu também curtia. Foi o primeiro momento que eu entendi que idade não tem a ver com lifestyle. E que eu entendi e falei, putz, olha que lindo. Então, quando eu tiver a idade deles, eu não vou precisar ser aquela, né, ter a vida mais que meus pais tinham, de mais adulto. Eu vou poder continuar vivendo coisas que me fazem bem. Eu me lembro exatamente onde eu estava, com quem eu estava, o momento que eu olhei e falei, putz, idade não quer dizer mais nada, né? Que acho que é muito discutido hoje em dia também, né? O que é a idade, o que é. Então, sair de casa, assim, quando eu viro adulto, quando eu saio da casa dos meus pais, ou quando tem filho, sei lá, né? O que é hoje em dia. Vocês se lembram, por um momento, quando vocês olharam e quebrou? Você da Dara, que é mais jovem, né? Então, tem inclusive, só trazendo uma coisa, que tem um estudo da Alemanha que até revelou isso mesmo, né, que a idade com a qual alguém é considerado idoso vem aumentando, né, acho que isso enfim, diferencia muito dependendo do país que você está falando, né, a gente está falando aqui de várias questões sociais, mas, por exemplo, lá na Alemanha, né, as pessoas de 64 anos acreditavam que a velhice começava aos 75, que era uma coisa que a gente não falaria uns anos atrás, né? Então, quem tinha 45 anos não se considerava uma pessoa de meia idade, sabe? E eu sempre conto essa história que eu faço natação, né? Agora eu tô parada um pouco, mas eu faço natação. E assim, né, nadando ali, uma parceira de raia ali, né, ali na raia do lado, e uma senhora já, e eu penso, e o nome dela era Lúcia, o nome da minha mãe é Lúcia, né, e aí na minha cabeça eu pensei, nossa, né, deve ser parecida com a minha mãe, até cheguei a pensar assim, nossa, seria uma boa amiga da minha mãe, por exemplo, né, e aí quando fui conversando com ela, eu fui entendendo, assim, que a gente tinha muitos gostos em comum, sabe? Então, ela ia no Sesc todos os dias nadar e ver exposições e ia a shows. Ela gostava muito de praticar yoga e falava sobre como essa prática mudou a vida dela. Ela era vegetariana e na época eu era vegetariana também. E isso foi uma quebra na minha cabeça de, olha, eu olhei para aquela pessoa e julguei ali que ela gostava de certos gostos, que é isso, né? Como a gente está acostumado de ver pessoas de certa idade, né? Esse estereótipo que existe do que a pessoa gosta, do que ela faz, do que ela não faz, do que ela pode fazer, do que ela não pode fazer. E, na verdade, ela tinha muito a ver comigo e com as coisas que eu gostava no dia de hoje, sabe? Então, foi uma quebra pra mim ali naquele momento também de entender que é isso. As pessoas não precisam ter uma postura senhorial ali, que a gente imagina muitas vezes desses estereótipos que existem com certa idade, né? Eu lembro que no momento, assim, foi um tapa na minha cara, assim, tipo, viu? Como você tava julgando outra pessoa e pensando no que ela gostaria ou não gostaria através da idade, sabe? Deixa mais tranquilo, né? Você fala, que legal, vamos sempre em frente. Então, tira pressas. Eu acho que eu falei um pouco da tecnologia, do mundo tecnológico pressionando a gente. Mas a gente tem que levar em conta também que a tecnologia libertou a gente em muitos aspectos, né? Então eu acho que depois que as pessoas mais velhas começaram a se familiarizar com o uso de computador, celular, assim, frequentar séries nos streamings, né? Ouvir música no celular, no streaming, eu acho que as pessoas
geralmente a molecada que vai chegando primeiro nos gadgets, né? Nas tranqueiras, nas quinquilharias tecnológicas, nas novidades. Mas eu acho que a gente está num mundo... a tecnologia avança muito rápido, mas o domínio do uso disso aí no cotidiano, né? Hoje, usar um celular, estar numa rede social, ou entrar num streaming, usar o WhatsApp, né? Fazer uma gravação e mandar um áudio, esse domínio básico da vida cibernética, ele está na mão de qualquer cara, 50, 60, 70, 80, 90. Então tem um pedaço que eu acho que, se antigamente o cara se aposentava com 65 anos, punha um pijama, ficava em casa e ouvia rádio, televisão, saía menos, tal. Hoje, inclusive porque a vida online, ela traz informação, entretenimento. Então tem um lado, se por um lado a vida online pressiona muito quem é mais novo, porque a quantidade é muito grande, talvez para quem é mais velho, talvez ela abra portas para quem ficava mais restrito, porque está mais cansado, porque não tem tanta paciência para frequentar. Você tem acesso a mais cultura, entretenimento, informação, né? Então, eu acho que tem um lado que, para quem é mais velho, que esse mundo conectado, ele abriu muita possibilidade, né? Sim. Você, Maurício, comentou ali até uma parte, né, que o joelho estava ruim ali, um joelho, mas a mente estava quase de um adolescente. Aí eu fiquei curiosa, assim, para saber de vocês, como vocês definiriam a fase que vocês estão agora, assim? Vocês acham que a idade influencia ou não influencia na nossa identidade, em quem a gente é, nos nossos desejos, no que a gente gosta? Eu venho conversando muito, né, eu tenho 49, vou fazer 50, então é um marco, né, uma data, né, forte, importante, assim. E vários amigos também, ou já fizeram ou estão fazendo. E eu estou percebendo, né, falando dessa questão de físico, lifestyle a gente tem meio parecido, mas assim, aqueles que sempre viveram mais a sua vida onde o corpo, né, a aparência física, a questão tinha um papel mais preponderante nas suas relações, estão se questionando muito pela chegada de 50 ou por estar nos 50, porque o corpo vai mudando. Eu estou igual uma criança, contando os dias para os meus 50. Quero fazer uma festa linda, quero dançar até eu conseguir. Já não garanto mais até o sol nascer, mas porque eu acho que é um marco lindo de realização de tudo que eu fiz e, claro, com limitações, vamos em frente. Para mim está ficando muito claro que essa discussão do tempo, por causa de uma data muito redonda que eu vou fazer. Senão, essa não seria uma discussão parte do meu dia a dia. É mais pelo número 50, né? Mas ficou muito claro isso. Tem muita gente um pouco nervosa, que claramente são aquelas mais ligadas, né, onde o corpo fazia falta. E eu imagino, daí, Maurício, que no mundo artístico, né, onde você está ali na frente do palco, não sei o quê, talvez isso, né, toque nas pessoas ou não, mas para mim, eu estou felicíssimo, contando os dias. E todos convidados já estão. E os gostos? Você falou do carnaval, assim, você acha que seus gostos, o que você gosta, o que ainda te dá prazer, é o mesmo ali de anos atrás? Eu acho que essa questão do tempo que o Maurício traz, né? A sensação que eu tenho é que não dá mais tempo de fazer tudo. O gosto muda. Imagina com 65, cara. Eu não estou falando de tempo no dia, estou falando de tempo daqui para os sei quanto que vai durar isso aqui. Exato. Eu acho que a base fundante assim fica, né? A questão de relações. Só que o que vai mudando, eu vou botando mais importância em outros aspectos da vida. Me permitindo novas descobertas e colocando, entendendo, putz, isso foi lindo, legal, mas não significa mais tanto para mim. Esses lugares mais do vazio, onde eu consigo viver o tempo mais desacelerado, sem o acesso, né, às interrupções todas que WhatsApp, e-mail, não sei o que, permite. Então, estou
prioridade em outras coisas. Para tentar fugir um pouquinho do que o Maurício falou, né? Eu nunca me preocupei com curtir por exemplo, viagem de férias e ser interrompido por trabalho. Isso nunca foi uma questão para mim, porque a vida era produzir e entregar. Agora não, querendo limitar um pouco mais o que é uma vida, um momento de descanso, momento de trabalho, momento aberto a interrupções. Mas eu acho, daí só para concluir que eu estou falando muito, por ser jornalista, assim, por a gente sempre estar aberto para a investigação, eu acho que no caso de o artista, né, o músico, tem muito isso, né, aberto, o que está acontecendo, isso nos ajuda muito a estar sempre ligado no que vem acontecendo, interessado, né, e buscando coisas novas. E sabe que, Germán, você falou publicitário, jornalista, artista. Eu me formei de jornalista, eu virei músico depois. E aqui em São Paulo é muito comum a gente que é da cena alternativa, porque é uma conta que não fecha ser artista independente. Então, especialmente em lugares que tem um mercado agitado como São Paulo, você acaba fazendo coisas para cinema, para jornal, para instituições culturais, para publicidade e tal. Durante um tempo eu fiz locução para Vivo. Eu fui locutor. Eu acho que um pouco porque a minha voz, independente da minha idade, ela tem um timbre jovial. E eu tenho uma maneira de falar que ela é mais solta do que a do locutor formal. E eu digo para vocês, o meu contrato com a Vivo acabou porque hoje se fala de um jeito ainda mais informal do que eu falo. São coisas da época, né? E eu fui levado a pensar, quando eu fazia a locução da Vivo, era um esquema que onde quer que eu tivesse, eu podia estar fazendo um show, podia estar de férias, uma praia deserta, eu tinha que estar online, porque como era varejo, eu recebia um WhatsApp ou um SMS, tinha que gravar aquele texto e devolver, porque muita coisa entrava aquele dia. Eu acho que a gente que é das profissões de humanas, jornalista, publicitário, que é uma profissão agitada, artista, a gente não desliga. Você está de férias, mas o teu radar está funcionando. E, eventualmente, pode ter que quebrar tuas férias. Opa, pintou um show imperdível, tem que fazer, né? Num certo sentido, essas profissões de humanas ligadas à comunicação, entretenimento, a gente é igual ao médico. A gente tem que... você tem que dormir com o celular ligado. Porque agora que a gente está conversando, pode um cara me oferecer pintou um show na China. Bora, né? Não é sempre e não é tudo que dá para você não fazer. Às vezes, né, a gente funciona de um modo muito aleatório. Lógico que quem trabalha num jornal, numa agência de propaganda tem uma rotina, mas também é uma rotina que depende muito dos estímulos da sociedade, da cultura, do pensamento, do comportamento, né? Então, eu acho que essa coisa de ter uma profissão que eu não tenho hora, ela também me faz querer estar sempre em funcionamento. E meio que sem ilusão. Sem ilusão de que eu vou ter muitos momentos de sossego. Talvez se eu tiver muitos momentos de sossego, eu até fique nervoso, né? Mas a tua pergunta era como é que a gente se sentia na idade que tem, não é isso? Eu acho que tem uma coisa também que é das buscas da gente. Uma coisa que mudou minha vida e que eu comecei a fazer aos 50 anos foi a psicanálise. Que me tirou alguns pesos, me deixou mais móvel, né? Não recomendo para qualquer um a psicanálise, é um processo lento e intenso, às vezes é pesado. Ela ajuda a jogar a gente na idade adulta, e eu fico pensando, hoje eu não sei mais quando a gente fica adulto, porque às vezes você sai de casa e você continua adolescente, né? O mundo da comunicação, essa nuvem de pensamento e atitudes que tem no mundo, ela tá botando a gente meio adolescente, né? Tem um lado que é bom. Eu também quero sambar até os 90 anos. Isso faz parte. Isso é uma explosão da libido da gente. Mas tem coisas
que é confrontar que você precisa se sustentar, confrontar com a morte, confrontar com as rupturas, com os limites do corpo, do pensamento, a gente se confrontar com os próprios erros da gente, né? Eu acho que isso faz parte da vida adulta, e você pode entrar nesse processo aos 15 anos, ou você pode estar aos 65 e isso não está. Você ainda está fugindo, né? Fugindo do pau, vamos dizer. Então, eu não sei. Antigamente as coisas eram mais formais. Então, você fez 18 anos, você faz serviço militar, você é adulto. Você arranja seu primeiro emprego, você é adulto. Hoje, eu enxergo assim. Talvez muita gente enxergue do jeito que eu acabei de falar. Mas eu enxergo, a gente é adulto quando a gente começa a pensar na vida, na morte, na comida na mesa, nos limites do prazer e nos limites do sofrimento, sabe? Quando a gente tem um pouco mais de consciência. Então, nesse sentido, aos 50 anos, a psicanálise me botou mais adulto, sabe? Me botou... Ser adulto não quer dizer que você não está aberto para o que é prazer, para o que é festa, para o que é gozo. Mas é que te bota um dado de realidade, né? Então, eu acho legal tá nesse mix. Eu tenho meus limites e eu tenho acesso aos meus prazeres e alegrias. Mas é assim, é o que é um humano. Tem coisa que dá, tem coisa que não dá, e a gente vai vivendo. É sensacional o que você está falando, porque o que a gente acaba lendo, né? Porque ainda existe um lugar para essas marcações temporais muito específicas, né? Questões das idades, muito ligado quando a gente fala política de governo. Então precisa de IBGE fazer essas classificações mais etárias, assim, mais fechadas, né? Por uma necessidade muito, porque quando a gente sai e entra no atitudinal ou de hábitos ou nessas questões que você está falando, fica mais difícil, né, de agrupar, né, num olhar muito de... Eu falo de criar política social, assim, precisa de um outro olhar. Mas no dia a dia, eu concordo perfeitamente com você, são outras marcações muito diferentes agora, né? O lifestyle que fala-se, né, pelas pesquisas aí que a geração Z vive um lifestyle adulto mais cedo, e os adultos de hoje em dia, ou adultos mais tardios de hoje em dia, vivendo um lifestyle mais jovial, né? Então, essa expansão do que é jovem, nessas duas gerações tem esse peso, que a gente acaba vivendo e que acaba tendo mais impacto no nosso dia a dia, mais do que as antigas marcações, né? Do que era 27, 65, a idade para se aposentar. Então, daí, né, esses mais duros, esses números mais duros, ainda são usados hoje em dia, né? Acho que são válidos, né? Eu acho que depende metodologia da profissão que você tem, da região que você vive. Se você está na zona rural, se está na zona urbana, você falou que você está em Pinheiros, eu também estou. A gente vive um mundo muito intelectualizado, né? Muito do pensamento, da produção intelectual. Então a gente, num certo sentido, mesmo que o teu corpo esteja meio caidão, mas tem uma produção que você é robusto que nem quando você tem 20 anos, né? Então eu acho que o caso da gente, por isso que eu falei das humanas, o caso da gente e das humanas são profissões bem diferentes, porque ela depende muito de você sacar o mundo, depende da tua ideologia, depende da abertura do teu pensamento, né? Mesmo que você, sabe, se você quebra a perna, você continua produzindo, né? Então acho que isso tudo varia muito um pouco com o lugar, com a inserção, com o tipo de profissão. Uhum. Inclusive, tem uma pergunta aqui no chat do Roberto que ele mandou e eu achei interessante, que é: como devemos nos exercitar no dia a dia para sempre estarmos abertos para aprender com os mais jovens? Maurício, você mencionou, né, que você trabalha muito com uma moçada, com músicos mais jovens. No meu caso, as tecnologias vão mudando, e a música alternativa, até a música mainstream, vamos dizer, o que era o Brasil quando eu comecei a ser músico? Muito MPB, né? O rock brazuca, a música americana, o pop, a Madonna, sei lá, o George Michael, sei lá quem era, né? Gravadoras, então tinha centrais, tinha grandes ídolos quando eu era pequeno, o Elvis, o Hendrix, o
o Michael Jackson e tal, tem uma coisa que vai mudando o mundo, que é essa fragmentação, a quantidade de coisas mesmo que chega. Os mais jovens lidam com isso de um jeito intuitivo, eles lidam com a tecnologia de um jeito mais solto, eles crescem usando isso. Então, quando você está cercado de gente que são do momento, que são da época, e usam as ferramentas de um modo, às vezes, por exemplo, às vezes você ensaia, você dá muita importância para uma coisa tecnológica. Quando pintou o lance da inteligência artificial, eu uso de vez em quando. Meu trabalho depende muito do meu artesanato, eu uso um pouco. Mas eu confesso que eu fiquei assim, cara, como é que eu uso? Às vezes não é nem a sua defesa da coisa em si, mas como é que usa isso? Como é que eu negocio o uso da inteligência artificial com esse pensamento analógico que eu trago de ter nascido no fim dos anos 50, né? Então, se você tiver de olho aberto, para sobreviver, você tem que negociar com os mais novos. É verdade, se o cara tiver muito orgulho e achar que tem uma hierarquia, sou mais velho, ninguém mais novo não me ensina nada. Esse cara tá frito, porque tem jeitos de entender o mundo de agora que só quem nasceu agora tem acesso. Tem hora que eu tenho que dar a mão para os caras e ir. Legal que eu tenho filhos músicos também, de 20, de 30, dentro da minha profissão. E, por exemplo, eu fui criado a partir de uma gravadora, não tinha os estúdios pequenos onde a gente grava um disco independente. Isso foi depois, eu já tinha uns 40 anos, né? Eles gravam disco em casa, eles gerenciam a carreira negociando. Hoje não tem essa coisa, tem 3 gravadoras no Brasil e multinacional. Não, o cara fala com um produtor da Coreia, o disco sai por uma editora na Espanha, eles estão interligados. É uma maneira de lidar com os fatores que existem agora, né? Alguns eu consigo acompanhar, alguns, aí também tem isso. Eu tento entender como é que os mais jovens funcionam. Agora, tem coisas que eu não tenho, não é saúde nem paciência. Saúde e paciência a gente tem que ter. Mas às vezes eu não consigo captar um modus operandi. Então, eu acho que tem hora que a gente tem que ter não sei se o nome disso é sabedoria, mas a humildade de falar, olha, o meu jeito de fazer é esse. Então, quando eu precisar fazer dos jeitos mais contemporâneos, eu me associo a quem sabe, né? Então, seguramente, como eu sou um cara que depende muito da escrita, um compositor, eu estou muito próximo ao pensamento analógico. Ele está ficando longe, Então, tem horas que eu preciso ter uma mente mais digital, por exemplo, na hora de produzir um disco, eu preciso me associar aos mais jovens, né? Por outro lado, eu sei que eu sou útil para eles, porque nós, os mais analógicos, acabamos trabalhando com mais visão de conjunto do mundo, do métier, né? Então, eu acho que tem jogo. Se a pessoa estiver aberta, seja jovem ou mais velho, tem jogo. É que às vezes é difícil de acompanhar, as coisas são muito rápidas. E vocês imaginem que nem eu lá que nasci no fim dos anos 50, tem coisas que se sedimentam, que elas encaixam no modus operandi da gente ao longo de 10, 15 anos. Hoje você não tem mais 15 anos para aprender um processo, né? Então eu me associo. Eu não sei nem se eu tenho 15 anos pela frente. Então certas coisas é melhor ficar sócio de algum moleque e falar, essa parte você faz, outras coisas eu faço. Então eu acho que tem que se associar, sim. Muito bom. Eu fiquei pensando aqui agora, refletindo, eu queria saber de vocês, assim, se tem algo que vocês faziam na juventude, vocês achavam que iam deixar de fazer e continuaram fazendo, ou ao contrário, assim, algo que vocês não faziam na juventude e vocês acharam que não dava mais para começar. Por exemplo, a psicanálise que você falou, né, Maurício? Eu acho que veio um pouco daí, né? Algo que você não fazia antes e você começou com 50 anos e mudou um pouco ali para você, né? Eu só queria fazer um parênteses, né? Porque acho que o Maurício, na última, quando você acabou de falar, pelo que a gente estuda, né, e lê, e até uma das newsletters que a gente produziu e trouxe essa discussão sobre a vida adulta, você trouxe dos conceitos chaves, né, que nos torna adulto, que é o pensar no tempo, né, que tem
não sei se você vai se lembrar, Dana, mas que me pegou muito, que era uma discussão sobre espaço-tempo, né? Eram 3 itens que contribuíam para você ser adulto, não nessa questão de idade, né? Mas responsabilidade por si mesmo, tomar decisão e ter tomar decisão financeira, de corpo, da vida, né? E ter essa pensamento sobre temporal, tipo, hoje e daqui para frente, né? Saber que tem um limite. Esse limite é algo que não faz parte da juventude, né? Porque é eterno, né? Vou fazer de tudo, inconsequente, porque tem a vida toda. E esse pensamento de que a vida toda pode ser mais curta é um marco. Eu só fiquei lembrando muito disso, porque aquela newsletter me marcou. Mas eu sigo fazendo muito, mas com uma consciência um pouco maior. Tudo que eu amo, eu fiquei pensando aqui, eu não parei de fazer né, no meu estilo, fazer aquele monte de viagem o tempo inteiro e voltar e chegar para a reunião, bababá, algo que eu sempre prazer, esse lado festivo meu, essa vida solar que eu tenho, que venho construindo, eu não paro, eu faço mais com mais consciência só. E acho que agora botando consciência no prazer disso. Falo, puta, que lindo, que legal que eu ainda posso fazer isso, que estou fazendo isso. Que antes era algo muito automático. O que vem mudando é só colocar a consciência no que eu venho fazendo. Você falou um negócio. Em 1970, quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo, tinha um cara que jogava no meio campo do Brasil, que já devia ter mais de 30 anos, que no futebol eles acham que um cara de 30 anos está velho, né? No futebol de hoje, os caras aguentam mais tempo. É um futebol diferente do futebol de 1970. Mas esse Gerson, verdade, que era um canhoto chamado Canhotinha de Ouro, um cara bom de papo, um cara muito inteligente, jogava no meio campo, ele faz os lançamentos longos. Isso é uma coisa que quase não tem mais no futebol, porque o espaço e o tempo dentro de um campo de futebol mudaram. É um jogo mais rápido, mais de ciborgues hoje, né? Mas muitas vezes eles comentavam, isso se dizia, que o cara, entre o primeiro tempo e o segundo tempo, ele sentava no vestiário, depois do primeiro tempo, acendia um cigarrinho, fumava um cigarro, né? E voltava para o segundo tempo. Aí cobraram dele isso aí. Pô, você é atleta? E ele falava assim, o que tem que correr é a bola, não o jogador, né? Hoje, eu acho que até é uma perda do futebol os jogadores correrem tanto. A bola precisava trabalhar mais. Mas eu acho que o que o Gerson queria dizer é quando ele faz a bola correr, que a inteligência da gente, a experiência da gente, a vivência da gente, pode fazer a gente economizar um pouco matéria para deixar o espírito gozar. Isso é uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo. Eu, na minha profissão, ainda mais que eu sou um artista alternativo que criou 3 filhos, eu ficava muito mais aflito. Será que eu vou conseguir trampo? Eu me permiti fazer coisas fora da música. Antigamente isso era mais tenso. A gente fica... Não é que a gente fica mais calmo, a gente fica mais calejado. Eu acho que uma coisa que o tempo dá pra gente, que a gente devia tratar com carinho, são os calos, né? De enfrentar tensão, de enfrentar estresse. Subir num palco, para mim, no começo lá no Mulheres Negras com o André, era um pânico. Era um pânico, eu achava, cara, eu vou morrer. Eu pensava assim, tinha show que eu pensava, cara, eu nunca quis ser artista, eu nunca quis subir num palco. Foi meio sem querer mesmo que eu virei, mas era um pânico. E lógico que 5 minutos depois a adrenalina encaixava e eu estava muito consciente do que eu estava fazendo. Hoje tudo isso não é que eu não tenho adrenalina para entrar no palco, mas essas coisas se encaixam de um jeito mais harmônico. Parece que entra até mais quantidade de adrenalina, mas a capacidade que eu tenho de receber, de fruir, né, de absorver o processo todo, ela é maior. Então, eu estar nessa profissão, em algum momento eu pensei em parar, porque o mercado é muito difícil. Então teve um momento que eu falei, será que é? E eu acho que eu estou mais sossegado e estou mais dentro agora. E a psicanálise ajudou e o tempo ajudou eu a entender o meu processo, o lugar onde eu estou dentro do showbiz, né? Agora, uns 10 anos atrás, eu tentei aprender violão. Eu não toco violão, eu faço a parte harmônica de cabeça e tal.
Eu estudei 1 ano de violão, falei, não, cara, não vai rolar. Prefiro estar com parceiros bons e eu vou me concentrar numa coisa que é o meu dom, que é o texto e a melodia. Então, eu não estou frustrado porque eu não aprendi a tocar violão. Eu acho que ia ser uma perda de tempo, talvez fosse mais para o meu ego do que para a minha profissão. E eu acho que eu meti mais foco no meu trabalho de letrista, por exemplo, e eu acho que ele cresceu. Então tem decisões que a gente toma, e não custa experimentar. Às vezes eu tentei o violão, não deu. Podia ter dado certo também, né? Ele ia me abrir outras portas, de eu fazer shows de andarilho, ou de eu compor canções mais simples, porque no violão a gente trabalha mais simples. Então acho que tem coisas que a gente começa e dão certo, tem coisas que a gente começa e não dão certo. Tem coisas que a gente vai ter medo ou vai ter loucura de fazer. Disso tudo que a gente está falando, né? Eu queria trazer um outro aspecto da vida aqui, porque eu fui impactado muito nesse final de semana. Falar de amores. Porque eu também já li, já ouvi, quantas vezes a gente já não ouviu falar, tô velho demais para um novo amor, para amar. Super importante isso que ele está falando. Uma frase que parece que é um tabu, né? E tão forte. E eu queria falar, porque me impactou, eu gosto desses momentos que me impactam e que me fazem refletir. Faz 3 dias, domingo passado, teve a Mostra Internacional de Teatro de São Paulo, e eu fui com amigos assistir uma peça franco-belga chamada Vida Secreta dos Velhos. E, basicamente, é aquele tipo de não teatro, né? E eram atores na faixa de 75 a 85 anos, contando das suas vidas amorosas, mas não do passado, suas vidas amorosas atuais. Para mim, pelo menos, né, desse tabu de, não, 75, 80 anos não transa mais, não tem mais libido, a libido abaixa, não sei o quê. E a peça era, não, tô morrendo de tesão, conheci a pessoa com quem eu tô saindo agora aqui no asilo, e a gente está transando, e tá uma delícia. E sem... Eu achei tão interessante, daí eu acho... Por isso que eu só quis trazer esse tema. Desculpa, Dandara, puxar. Mas posso pegar carona no tema? Por favor. A gente está falando muito de carreira, né? E um pouco de estilo de vida e tal. Mas, com certeza, você ter uma relação afetiva longa ou várias intensas, eu acho que isso é uma coisa que dá sentido. Eu não sou exatamente um romântico, mas eu acho que a gente ter uma vida afetiva intensa, né? E que às vezes pode ser uma longa relação, pode ser várias intensas ou amizades fortes. Eu acho que isso mexe com o jeito que a gente chega a uma idade mais velha, né? Isso faz a gente ter libido, porque a pele, eu tô há mais de 30 anos com a minha mulher, a pele é diferente. E eu acho assim, o tesão, proporcionalmente, ele fica igual se você tá com a pessoa que você quer estar, porque assim, muda a pele, mas muda o tesão, muda o time, tem menos ansiedade de você tocar a pessoa, de você estar perto, a intimidade é maior. Então eu acho que uma coisa que pode não, eu vou falar pode, porque eu não sou um cientista para falar nada categoricamente, mas acho que uma coisa que pode ajudar a gente a atravessar mesmo a vida e ajudar a gente a entender a saúde mental da gente e o desejo de estar vivo são essas relações afetivas. Amizades, uma relação afetiva, se tem filho com alguém, e basicamente do jeito que você, Germán, está falando, o modo como você se refere ao seu trabalho é um modo que tem afeto dentro dele. Então, na verdade, que bom que você chamou esse tema, porque o afeto, ele costura coisas que a gente faz ao longo do tempo. O tesão, o afeto, a libido, a intimidade, a paz, né? Essas coisas têm a ver com a ligação afetiva que a gente tem com o que a gente está fazendo. E se a gente der sorte, a gente desfruta muito disso. A gente mais velho é fruto de acasos e escolhas que a gente fez antes. Por isso que eu acho que é importante fazer pilates,
fazer psicanálise para você ter essa ferramenta, porque essas coisas não vão deixar você feliz, não tem receita para felicidade. O que tem é ferramenta para você correr atrás com 17 anos ou com 77. Ferramentas, musculatura. Sim, e a importância de falar sobre esse assunto, e é isso, né, quebrar esses estereótipos que existem na cabeça aí, do que pode, do que não pode, do que tá relacionado a certa idade, do que não tá, porque, enfim, a gente continua querendo afeto, a gente continua querendo amar em qualquer fase da vida, né? Mas a gente tem que ter na cabeça, e a gente olhando o mundo como ele tá, especialmente a situação política deu essa dica, tem um refluxo conservador nos últimos anos, ele não tá só na política, ele tá nos costumes, né? Então, sexo, droga e rock and roll, que num certo momento eram vistos como prazer e libertação, eu acho que tem uma grande porção da população, e eu imagino que é meio a meio. A eleição contou isso pra gente, né? Que tem uma porção conservadora da sociedade que talvez não enxergue as coisas como a gente está conversando aqui, né? Exatamente. Que ainda fixa muito nesses estereótipos e nesses julgamentos, né, super preconceituosos que existem sobre isso, né? Em padrões morais, né? Uhum. A gente também pede aqui alguns áudios da galera do The Summer Hunter Club, né, que é a nossa comunidade no WhatsApp. E aí eu queria tocar aqui para vocês ouvirem a gente comentar também o da Cláudia. Eu me chamo Cláudia, tenho 55 anos e eu fico apavorada com o passar do tempo. E tô vendo que meu corpo muda, minha mente vai em outra velocidade e isso tudo me intriga muito. Tô me cuidando pra caramba, fazendo exercício, alimentação, mas prefiro focar naquelas pessoas de idade que me inspiram, que saem, que dançam, que conversam, que se animam umas com as outras, que não ficam presas naquele ai, dói aqui, ai, dói ali, e não consigo isso, não consigo aquilo. Tem receita pra gente seguir inspirando os mais jovens, mesmo depois dos 65, 75? Porque pra gente você ainda é muito inspirador, né? Então, tem alguma receita ali, alguma dica? Olha, eu não acredito em receitas. Então eu posso falar um pouco da minha experiência. O lance da psicanálise não é a psicanálise em si, mas é a busca. Né? É a busca de... É o que eu falei agora há pouco, é de você ter ferramentas que funcionem para lidar com a idade, para lidar com o tempo, para lidar com o seu físico, para lidar com o seu tesão das coisas que ainda não aconteceram, né? E abrigar as coisas que já aconteceram. Não tem uma receita, eu acho que é confuso. Isso que ela falou, Cláudia, o nome dela? Isso que ela falou, ela usou uma palavra legal, é intrigante. É intrigante porque tem o acaso, né? Então eu tenho o acaso de estar chegando aos 65 em condições razoáveis. Na minha profissão, nos meus afetos, teve a psicanálise me ajudou, tem coisas que estão se abrindo agora. A vida de cada pessoa tem a história de cada pessoa é diferente, né? Então o que eu posso imaginar que pode ser útil, pensando que todo mundo é diferente, lugares, histórias de vida, temperamentos, é ter ferramentas. Pode ser a meditação, pode ser o esporte, pode ser a festa. Dançar eu acho que é vital. Dançar é vital. Eu danço mal, isso é um pecado. Eu vou ter que voltar numa outra encarnação dançando. E eu acho que coisas de autoconhecimento, como a psicanálise ou a terapia, ou até a religião, eu acho que eu não tenho preconceito contra a religião. Se você tiver um interlocutor, amigos, gente que te questione e te ajude, né? Então, não tem conselho, mas eu diria, a gente pode buscar ferramentas para atravessar a vida, porque, embora pareça, não é fácil, não é fácil, a vida é dura. Eu acho que o Adão e a Eva, quando saíram do paraíso, a primeira coisa que um deve ter dito para o outro é: não tem almoço grátis. Realmente, então é bom ter ferramentas.
Sim, fiquei pensando também no áudio da Cláudia, né, nessa questão de muita gente tem esse pavor, né, do envelhecimento, porque eu acho que também essa vontade de querer continuar fazendo as coisas no mesmo ritmo que você fazia, na mesma potência que você fazia, também pode gerar uma frustração e ser uma pressão também, né, para você dar conta de continuar sendo a mesma pessoa, sendo que também existem limites, né? A mesma velocidade e intensidade não vai rolar, não vai rolar, tem que pensar nisso. Eu tô pelejando aqui para entender. Eu não falei que eu não tenho receita, mas igual antes não vai ser. Estou pensando muito no que o Maurício falou, porque é super legal essa visão, né? Tem as ferramentas para seguir, vai em frente. Essas intensidades e as potências, elas estão aí. Elas só se deslocam, né? Não é na entrega. Elas vão para outros lugares, e isso é muito legal. Mas se a gente tem a ferramenta para seguir, a potência está sempre na gente, né? Bom, então eu vou puxar aqui, Maurício, as nossas últimas perguntas. A gente tem um Q&A para terminar os nossos episódios de perguntas solares, que a gente lembra do verão, do sol, da praia, que é algo que a gente gosta muito aqui. Eu acho que todo mundo nunca vai deixar de gostar disso, não importa a idade. Para começar, eu queria saber de você, como ter uma vida solar? Uma vida solar, eu tenho pele de italiano do norte. E se eu tomar muito sol, eu fico vermelho. Então, o meu jeito de ter uma vida solar é saber lidar com o sol, saber tomar o sol. Eu sou mais introvertido, então é saber curtir as minhas pequenas explosões, levar minha vida miúda com gosto. Eu acho que tocar a bola no meio campo, depois eu dou a bola pro tal do Gerson e ele faz o passe de 50 metros. Que maravilhoso, eu adorei essa resposta. O verão tem gosto de quê para você? Eu não sou muito do sol, mas eu sou muito do calor. Então eu acho que é a época do ano que eu mais gosto, porque eu gosto de sentir calor, de estar com menos roupa, de não estar engruvinhado. Eu gosto do dia acabar mais tarde. Eu gostava do horário de verão, do dia acabar às 9 horas da noite. As pessoas voltam mais tarde para casa, Sim. sabe? Você vai pro boteco, você encontra as pessoas. Então eu acho que a coisa boa do verão é deixar a gente mais solto, mais extrovertido. E eu gosto disso. Uhum. E a última pergunta é: qual foi a última coisa que te fez sentir vivo de verdade? Deixa eu pensar. Mas que bonita a pergunta. Bonita, né? Tem muitas coisas, mas como a gente falou muito de carreira, eu acho assim, uma coisa que me faz sentir muito vivo é quando eu consigo compor uma bela canção e cantar ela e ficar contente com ela. E até por causa de um espetáculo do Felipe Rich, que está em cartaz agora, até o meio do ano, que chama Avenida Paulista, está lá no Teatro do SESI. Eu estava meio sem compor há um tempo, eu componho por ciclos, às vezes fico um ano sem escrever uma canção. E eu fiz 3 canções para ele, que eu me senti intenso, renovado, achei que eu disse o que tinha que ser dito, sabe, de boca cheia. Então isso me fez, ter encaçapado 3 boas canções me fez sentir vivo. Bom, é isso, gente, o papo tá muito gostoso, mas a gente precisa finalizar. Queria agradecer demais a presença de vocês dois aqui, foi muito, muito bom, muito obrigada. Obrigado pelo convite, legal estar com vocês, foi ótimo papo, adorei. Obrigado, muito bom te conhecer, Maurício, Dandara, obrigado, que bom. Bom, gente, é isso. Coloquem aqui nos comentários o que vocês acharam desse episódio. Siga o Desenrola na sua plataforma de áudio favorita. Comenta o que vocês acharam. E acompanhe o The Summer Hunter nas outras redes que a gente tem. Acompanhe o trabalho do Maurício também. E é isso. Até o próximo episódio.